Olá, gente. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Que bom ter aqui com vocês no nosso web, né? Fofoca, torcida e pertencimento, o poder dos realities na criação das comunidades. Que se tem uma coisa que a gente sabe fazer muito bem é comentar, fofocar, torcer e criar comunidade a partir de tudo isso, né? A gente vai começar em 2 minutinhos, tá? Então, só para dar tempo de todo mundo conseguir entrar e aquecer os dedos para o chat também. Então, enquanto isso, contem aí no chat de onde vocês estão falando, se estão assistindo Big Brother ou não. Eu estou, particularmente. E a gente já começa, tá bom? Oi, gente. Agora sim, vamos começar? Bom, sejam muito bem-vindos a mais um webinar sobre reality shows aqui da Polis Consulting. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente hoje, nessa tarde, seja no presencial, no home office, ou de onde vocês estiverem nos acompanhando. Não sei se vocês estão sabendo, mas a gente está com uma série de webinars sobre reality shows desde o comecinho do ano e já tivemos muita conversa boa por aqui na Polis Consulting. Para quem quiser saber mais, acesse o nosso YouTube, que está tudo por lá, salvo, guardado. Depois esse aqui vai ficar por lá também, tá bom? Mas vamos começar a conversa de hoje. Eu tenho aqui comigo duas convidadas muito especiais. Estou muito bem acompanhada, muito ansiosa para fofocar. Quer dizer, conversar com elas. Bom, me apresentando, sou a Cris, eu sou diretora de marketing aqui da Polis, e é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa tarde. Trabalho com insights há mais ou menos aí 10 anos, eu sou fã de carteirinha de reality shows de todos os tipos, desde Big Brother, Fazenda, Casamento às Cegas, eu amo tudo. Então, imaginem o quanto estou feliz com esse papo aqui. E eu não estou sozinha, aqui comigo estão duas pessoas incríveis, das quais sou muito fã. Vamos começar aqui com Júlia, maravilhosa, como sempre, se apresentando também. Gente, como a Cris já mencionou, meu nome é Júlia, eu sou especialista em Customer e Consumer Insights aqui na Polis e só tenho a agradecer o convite da Cris e o aceite do convite da Kate. É um prazer dividir essa tarde com vocês. É isso. Obrigada, Ju. E agora apresento para vocês também a Kate, que inclusive é nossa embaixadora aqui da Polis também. E digo por experiência própria, se vocês ainda não seguem essa mulher, sigam, gente, sério. Tudo bom, Kate? Oi, gente, boa tarde. Queria agradecer, né, o convite. Uma maravilha passar essa tarde aqui fofocando com vocês, principalmente falando sobre o que eu gosto, que é fofoca e comunidade. São dois assuntos que eu manjo muito. Então, vamos nessa. Estou muito animada e é um prazer mesmo estar aqui com vocês hoje. E o chat, vamos participar também, gente. Vamos todo mundo fofocar ao mesmo tempo. Aproveitar essa tardezinha.
Sim, isso aí, quero muita fofoca, gente. E antes da gente mergulhar, então, vou só contar rapidinho para vocês aqui um pouquinho mais sobre a Polis, né? Nós somos uma empresa brasileira que atua na interseção entre tecnologia, dados, marketing há mais de uma década. A gente trabalha ajudando as marcas, as agências a usarem informação de forma estratégica através de 3 pilares bem importantes, tá? Então, o primeiro são as ferramentas que a gente conecta aos nossos clientes às principais plataformas globais, como o Branded, que vocês muito bem conhecem, a Nebula Social, All Ears, Social Insider, Hootsuite, né? E além disso, a gente ajuda a adaptar essas ferramentas para as particularidades do mercado brasileiro também, que é muito, muito importante, né? O segundo pilar que a gente tem aqui dentro da Polis é a frente de consultoria, porque dado sozinho não resolve nada, né, meninas? Então, a gente apoia com todo o suporte, treinamentos necessários, com atendimento humanizado e realmente próximo dos nossos clientes, tá? E o terceiro pilar é a inteligência, que é quando a gente entra junto, constrói dashboards, reports, metodologias proprietárias, pensados especificamente para cada desafio. Então, se vocês tiverem qualquer ponto desses de ferramenta, consultoria ou inteligência, falem com a gente, que vai ser um prazer acompanhar vocês. Enfim, um pouquinho dessa combinação toda da Polis, vocês vão acompanhar aqui no webinar, nessa tarde de hoje. E bora lá, vamos começar de verdade agora. Bom, quando a gente fala de reality show no Brasil, a gente não está falando especificamente de um nicho mais, né? A gente já está falando de um comportamento massivo, de massa. Aí, segundo uma pesquisa da Opinion Box, 87% dos brasileiros assistem a reality shows, ainda que com frequências diferentes, né? Uns muito frequentes, como eu, por exemplo, outros menos frequentes também, sendo que um a cada 4 brasileiros é espectador regular de reality shows, ou seja, um número gigante, um público gigante, né? E aí vale ressaltar que essa audiência, ainda mais hoje em dia, né, não é nada passiva, né? Assim como era antigamente, que a gente assistia lá na televisão e pronto, era aquilo, a gente não podia fazer muito além disso a respeito, né? E hoje em dia, a gente tem o dado aqui até, são 45% das pessoas dizem que usam as redes sociais para interagir com outras pessoas que também assistem esses realities, né? Ou seja, tá muito pulverizado, todo mundo comentando sobre também por aí. Então, comentário, torcida, defesa do participante, meme, ranço, um pouquinho de tudo, tudo junto e misturado, né? Eu amo acompanhar tudo isso também através sobre as redes sociais, imagino que vocês também, né? Fofoqueiros profissionais, não é isso, gente? E, bom, exatamente aqui que eu quero começar o nosso papo, então, com as meninas, né? Para a gente conversar um pouquinho mais na tarde de hoje. Podemos passar o slide, por favor? Obrigada. Bom, acho que aqui resume bem um pouquinho dessa virada aqui, né? Durante muito tempo, a lógica foi, acho que essa aqui da esquerda, esse antes, né? As marcas buscando por targets, espectadores, onde o objetivo final era simplesmente essa conversão. E hoje, a gente olha para os realities e já vê uma lógica diferente, né? Essa lógica anterior já não se sustenta mais. A gente vê que as pessoas deixaram de ser target, passaram a ser membros de comunidades e tudo isso, né? Passaram a ser parte desse movimento e não assistem simplesmente, mas sim participam e constroem a narrativa junto. Eu acho que até trazendo ideias aqui já, um exemplo muito legal disso é a Casa de Vidro agora desse Big Brother, né? Onde a gente pôde, como público, escolher quem que a gente queria de pipoca lá dentro da casa, né? Então, ou seja, a gente foi lá e escolheu de verdade, participou ativamente dessa narrativa, dessa conversa, gerou nossa retenção ali por um bom tempo, né? E tudo mais, né? E aí, gente, a Kate é super especialista nesse tema de comunidades, de fofoquinhas, que eu sei também, e eu estou muito feliz que ela topou o convite para falar para a gente um pouquinho mais sobre isso também. Então, passo a palavra a partir disso para ti, Kate, contar um pouquinho para a gente mais como tudo isso acontece. Bom, gente, como você comentou, hoje os realities, quando eles olham para a formação até do público, dos participantes que vão estar lá, eles já mapeiam o que esse participante é capaz de construir de comunidade.
porque essa comunidade ela é tão valiosa, tanto para a emissora que vai estar ali, né, compartilhando esse reality, fazendo todo o processo, quanto para as marcas que patrocinam. Então, esse participante ele é um ativo, mas o que é mais valioso para as marcas, para a emissora, para tudo, é a comunidade que esse participante vai trazer ali para a narrativa, para a audiência. Então, essa audiência antes, né, alguns 10 anos atrás, que você olhava, a gente vai assistir Big Brother na televisão, era uma coisa muito, sentar e assistir, como você comentou, sentar, assistir na sala, conversar com a família, com os vizinhos e tal. Hoje, né, com o aumento do público nas redes sociais, esse comportamento ele mudou. Então, você não assiste só na sua sala com a sua família, você assiste esse reality nas redes sociais, comentando, formando comunidade, formando grupos, formando squads, né, para defender o participante que você gosta. Então, que a gente chama até, né, a gente gosta de chamar de uma mentalidade meio de guilda. Você vai escolher aquele participante, vai defender ele até o fim. Você nunca viu ele na vida, você não tinha nenhum contato, você não era seguidor, mas você cria essa familiaridade com esse perfil, essa identificação, e aí você se torna ali a coisa mais importante, tanto para ele se manter dentro do reality, quanto para o reality, para você manter a audiência, quanto para as marcas, para você manter a sua comunidade consumindo dessa marca. Então, é uma mudança muito interessante de acompanhar. Incrível. Bom, aqui tem um pouquinho mais, então, né? Os reality shows atualmente não tratam mais o público como sendo meramente um espectador aqui, né? Como você trouxe, né, Kate? Agora a gente é torcida, a gente é juiz, a gente é coautor dessa narrativa, e a gente pode fazer isso através dos votos em si, né? Dentro do programa, na criação dos memes, dos comentários, de tudo isso também, né? Ou seja, essas comunidades entendo que viram um ponto de conversa, de interlocução aqui, né? Vira um ponto de mídia também, até para as próprias marcas que estão participando desses processos também, como patrocinadoras ou não, né? E tudo isso. E entendo aqui que o social listening também vira uma ferramenta meio que essencial para a gente entender tudo isso, assim, né? De quais narrativas estão se destacando mais, estão falando bem ou estão falando mal de tal pessoa, falem bem ou falem mal, mas falem de mim também, né? Como é que você entende isso, Kate? O social listening para marcas, né, ele é o primordial. Então, se você trabalha com alguma marca, se você trabalha com algum influenciador, porque às vezes nem você precisa acompanhar nem como marca, mas como um influenciador que também vai se engajar nessa conversa, o social listening, como é uma quantidade muito forte não, muito grande, né, de conversa que envolve o universo de realities, e aqui eu não estou falando só de BBB, de todos os realities, quando acontece, tem algum acontecimento muito marcante dentro ali do reality, essa quantidade de conversa é muito alta. Então não tem como você mapear tudo que está sendo falado, não tem como você identificar qual que é o sentimento que esse assunto está repercutindo, porque às vezes você tem uma visão e um entendimento, e quando você vai ver o público teve uma outra visão, um outro entendimento. Então, as ferramentas e o social listening mesmo, indo lá, pegando e fazendo essa leitura, ouvindo esse público, ouvindo como ele se comporta com o acontecimento, com a pessoa, com o cenário, é muito essencial, porque você não vai conseguir sozinho, na sua mão, manualmente, ir lá e ver esse mar de acontecimentos que tem na internet, né? Principalmente que a gente está falando de um comportamento de multiplataformas. Antigamente, só o Twitter dava conta de você acompanhar todo o sentimento. Hoje a gente tem o TikTok, a gente tem YouTube, que também tem um comportamento forte na cobertura de realities. Então, tem multiplataformas, multimaneiras de comunicar, tem as comunidades fechadas, como os Reddits e subreddits, então só o social listening mesmo para te ajudar a captar tudo isso e transformar isso em um insight, um aprendizado ou em uma ação em si. Sim. E
Vejo tudo isso, assim, um grande crescimento, inclusive, de tecnologia nos últimos tempos, assim, né, realmente, antes a gente tinha muito mais Twitter, nos primórdios, até Orkut, primórdios do social listening aí também, né, e hoje em dia a gente está com tecnologias muito legais, inclusive, já aproveitando fazer o jabá aqui, né, aqui na Polis a gente tem a All Ears também, que é muito poderosa nesse sentido de escuta através, inclusive, de falas e vídeos, assim, né, de TikTok, de podcast, de YouTube mesmo, assim, né, o que as pessoas estão indo além do texto, inclusive, né, criando conteúdo em cima desse conteúdo, formando suas próprias comunidades e tudo isso também. Então, fica o jabá aí também. E esses 3 pontos aqui, Kate, eu sei que você tem uma newsletter muito legal, depois se quiser contar um pouquinho dela pra gente, pode contar também, por favor. E eu vi que você trouxe esses 3 pilares de comunidade aqui como ativo estratégico, e seria muito legal a gente conseguir fazer essa ligação entre esses pilares e o que a gente tem através dos reality shows também ajuda a gente. Juro. Quando eu quis desenhar isso quando eu quis desenhar isso na newsletter, eu quis deixar bem mastigadinho para que todo mundo conseguisse identificar como fazer isso acontecer dentro do seu dia a dia de mercado mesmo, né? Quando a gente pensa em inteligência coletiva, é realmente sobre esse ciclo de desenvolvimento que ele é encurtado quando você está ouvindo sua comunidade. Principalmente quando você tem uma comunidade consolidada. Fica mais fácil você desenvolver um produto, uma ação, uma ideia, porque essa comunidade ela já vai te ajudar nessa construção. E ela vai fazer isso sem que você precise necessariamente ser ativo nessa. Você não precisa rodar ali uma pesquisa para que essa comunidade te ajude nesse ciclo, né? Então, é uma inteligência coletiva que você sempre vai ter se você tem a sua comunidade consolidada. Então, quando eu defendo você ter sua própria comunidade, sua comunidade proprietária, ou você adentrar numa comunidade que existe junto a um influenciador, ou algum nome relevante para sua marca, para o seu nicho, para o seu território, é essa inteligência que você sempre vai ter. Você vai ter ali um grupo de pessoas que vai te ajudar no desenvolvimento do seu produto, vai te ajudar a manter o seu produto numa qualidade, e aí você tem menos chance de se perder no caminho, de se tornar irrelevante, de ficar ultrapassado, ou de não estar numa conversa ali relevante. E aí, quando eu falo de segurança de receita, é exatamente sobre essa inteligência, né? Essa comunidade, ela faz o valor, o tempo de vida, o valor do seu produto ser maior, porque ela vai passar um maior tempo, não vai passar maior tempo não, mas ela vai te mostrar o valor daquele produto e vai conseguir compartilhar esse valor também para o próximo, e manter esse valor ali relevante, importante, não vai ser algo que você vai perder com o tempo, ou você vai precisar ficar comprovando o valor do seu produto, o valor da sua marca. Essa comunidade ela vai fazer isso por você, e aí você vai ter uma segurança de receita, você não vai precisar... normalmente, quando a gente pensa em produto, em B2B, a maior dor do mercado é a recompra, é você ter essa pessoa comprando de novo com você. Até porque quando você olha para tudo, no geral, se você pensar numa garrafa d'água, hoje tem muitas opções no mercado de água. O que vai fazer a pessoa recomprar a minha água? Não é só uma propaganda crua em si. Se você tem uma comunidade, tem mais chance de dar esse valor, esse pertencimento, a sua comunidade vai defender a sua marca, a sua comunidade defendendo a sua marca, tem mais chance dela recomprar essa marca, de trazer um outro usuário para comprar essa marca também, e aí ter esse ciclo muito mais longo de receita e etc. E falando tô sendo bem básica aqui, tá, gente, pelo tempo, mas quando a gente pensa em distribuição orgânica, junta com os outros dois também. Você vai gastar menos tempo investindo em mídia paga, né? Menos tempo, o investimento é menor em mídia paga, porque você já tem ali os seus advogados de marca, você tem um advogado do seu produto que vai distribuir ele boca a boca da internet, boca a boca de rua, e vai facilitar ali o seu dia a dia. Então, é uma distribuição mais orgânica, quando a gente pensa também, né, aqui eu coloquei no capitalismo criativo, a marca é muito finita, né? Tudo que você produz de conteúdo, você está competindo com muita gente criando ao mesmo tempo.
É o capitalismo criativo, está todo mundo criando, todo mundo é muito criativo. Então, você faz um post, você faz uma campanha, em 2, 3 minutos, seu público já se perdeu, já tem um outro fazendo também. A comunidade ela vai servir até para te nortear, para te aconselhar o que você precisa comunicar, o que faz sentido você comunicar. Seu post foi legal, esse formato era legal, sua comunidade pode fazer isso por você também. Então, uma distribuição mais orgânica que você consegue com o público que você já tem ali conquistado. Eu vi que tem Maravilhosa. perguntas. Perguntas? Acho que temos uma da Carla aqui. Social listening seria uma nova especialização para um social media? O que vocês acham, gente? Eu já vou dar minha opinião, então, Por favor. depois vamos pedir para a Júlia dar a dela, mas eu acho que são coisas distintas que podem se complementar, tá? Eu não sei se eu estou errada, mas na minha visão profissional, o social media, ele tem ali as funções dele, os objetivos dele, as ferramentas dele, a expertise dele. O listening, ele pode ajudar, ele pode ser parte dessa expertise do social listening, mas não necessariamente você precisa ter essa especialização. Agora, o especialista em social listening, ele também pode ter ali uma especialização em social media, mas não necessariamente, pode ser só uma especialização em listening mesmo. Então, são coisas que podem se complementar ou não, mas cada um na sua área, com o seu objetivo, com o seu olhar. Nossa, perfeito. E o Ju, quer complementar também antes de... Eu ia comentar rapidinho, dando os meus 5 centavos de contribuição, falando que, primeiro, essa é uma pergunta espinhosa pra caramba. Porque, primeiro, a gente precisa. A gente ainda não está num estado em que a gente definiu se o social listening é uma área, é uma metodologia, é uma abordagem. Então, eu acho que a gente precisa desse passo atrás para responder a pergunta da Carla. Se você perguntar para a Júlia hoje, e pode ser que amanhã eu acorde e mude de ideia, mas como tenho pesquisado muito e atuado muito na área, eu entendo que hoje o social listening ele é uma área atravessada por diversas metodologias e abordagens de pesquisa e é constituído por inúmeros recursos ou meios de dar forma e estrutura ao que se escuta socialmente. Dito isso, concordo 100% com o que a Kate disse. O social media, ele pode ter o social listening como lupa. Então, são os olhos do social media. Pode ser o social listening, no sentido de que ele precisa olhar para os dados para produzir conteúdos que ressoem na comunidade e que aumentem o senso de comunidade, mas não necessariamente. Aí depende da estrutura da empresa, de como a empresa está organizada em termos de funções e escopo, para entender se existe uma pessoa da área de listening que joga e de pesquisa que joga com social media, se o social media precisa dessa expertise para construir conteúdo, comunicação, posicionamento, enfim, e aí vai. Então, assim, só isso que eu ia contribuir. Só tudo isso, Quero né? levantar mais um ponto também, complementando a Júlia, que a gente tem que tomar muito cuidado com o acúmulo de funções, gente. Eu acho que é uma conversa que precisa ser levantada. Então, às vezes você é um social media e você tem suas funções, seus objetivos, suas entregas. E aí começam a te colocar as funções e entregas de um social listening. São duas coisas diferentes, mesmo que a gente ainda não tenha definido se é uma especialidade ou uma área ou uma profissão, uma função, eu hoje vejo como uma função diferente, né? E aí, normalmente, se você pega um social media e exige que ele faça o listening também, em que momento ele vai conseguir ser criativo, né? E também engajar comunidades e tantas outras coisas que ele precisa fazer, e vice-versa. Se eu peço para um social listening fazer algumas funções do social media, em que momento ele vai fazer o listening, né? Mesmo, fazer o seu report, seu relatório, olhar os dados, olhar os números. Então, acho que
tem que tomar cuidado com essa coisa de querer colocar tudo na mesma caixinha, porque a gente sofre com acúmulo de funções e aí o burnout vem. Corro, não Total. queremos. É isso. Kate, aproveitando, temos uma pergunta específica para você aqui também no chat, do José, que está sempre aqui com a gente. Obrigada, José. Quais dicas você poderia dar para escolher plataformas de comunidade e como identificar que você tem uma quando não há um espaço único para encontro dos membros? Pergunta do milhão, hein? Ou dos 5,5 milhões. Ah, é sempre assim, sempre me pegam para cristalicar. Não, José, obrigada pela pergunta. Acho que dicas, eu vou voltar, né, no passo muito falando obviedades, mas você precisa saber muito qual é o seu produto, quem é o seu produto, qual é o seu produto, qual que é a sua marca e qual que é o seu objetivo. Você tendo isso bem desenhado, bem claro na sua cabeça, aí você passa para entender que plataforma faria sentido você se comunicar com a sua comunidade, né? Você iniciar uma comunidade em si. Seu produto, ele vai precisar de uma atualização frequente de conversa? Aí você vai para umas plataformas que você precisa ali de uma movimentação e uma conversa frequente, como o WhatsApp, enfim. Eu ia falar Telegram, mas poucas pessoas usam em consideração a marca, mas canais de mensagens rápidas e que você consiga ir atualizando. Só que isso te exige uma força de trabalho muito grande, porque você precisa manter a conversa viva dentro de um WhatsApp. Agora, se não, se o seu produto não precisa de uma atualização constante, mas você precisa ter aquela comunidade viva, você pode ter uma plataforma proprietária, e você não vai ficar dependente de redes sociais ou de uma outra tecnologia. Você pode criar ali um aplicativo com uma plataforma proprietária e levar a sua comunidade para lá e engajar eles dentro dessa plataforma. Ah, não, eu acho que não quero ter uma plataforma, eu não quero ter um WhatsApp. Ah, então, e se você tivesse ali um canal numa newsletter e aí engajasse seu público ali dentro também? Então, acho que primeiro é identificar qual que é o tempo de atualização que você vai precisar ter com essa comunidade, a força que você tem hoje para fazer essa atualização, entender quais são os bloqueios que a sua comunidade vai ter para ter adentrar essa comunidade, né? Por exemplo, se eu tenho uma marca de pneu e aí o meu público e minha comunidade seria legal que fosse não só os motoristas, mas os mecânicos. Faz sentido eu ter uma newsletter? Não, porque o mecânico não vai, não vai estar ali na minha comunidade da newsletter. Talvez seja mais fácil eu ter o WhatsApp. Então, se você entende seu público, você entende qual canal você consegue criar para se comunicar melhor com ele. Não sei se respondeu a sua pergunta, mas aqui complementando, escolher plataformas de comunidade, como identificar que você tem uma comunidade. Acho que você identifica quando você começa também a perceber que a sua comunidade está ali conversando com você no seu tom, na sua voz, e ela não está te levando só dúvidas e questionamentos, ela está entrando numa conversa meio que unilateral com você, trazendo temas, uma conversa muito de mão dupla mesmo, e não só perguntas e respostas. Acho que aí você identifica que você tem uma comunidade e que essa comunidade está trazendo outras pessoas, então está indicando sua marca, está indicando você para fazer parte da comunidade, e aí vai aumentando em números e interação dentro desse espaço. Perfeita. E aqui, antes de chamar a Ju para esse slide aqui, que está incrível, e estou muito curiosa para entender mais sobre ele também, Gil. Só complementando a tua fala também, Kate, eu mesma estou em diversos grupos, comunidades sobre reality shows, né? Aí voltando para esse tópico assim também. Relacionados em várias comunidades relacionadas ao Big Brother, especificamente em si, no próprio WhatsApp, no Twitter, dentro das redes sociais também, né, relacionadas ao reality show, né? Então tem inúmeros grupos de WhatsApp, o próprio grupo, o seu grupo também, né, Kate? Do Giro de Fofocas, de Fofoquinhas também, o próprio Sonar, que são super parceiros nossos também, vez ou outra a gente dá uma comentada ali sobre Big Brother, tem o conteúdão, patrocinadores, tem vários grupos de WhatsApp, assim, onde a gente vai comentando sobre tudo que está acontecendo.
E, enfim, sai da bolha, assim, também, né? Pra gente ter essa certeza, assim, de como essa distribuição, de fato, vai muito além do próprio canal ali que está acontecendo a conversa naquele momento e explode além daquilo, né? Então, o pessoal ontem, eu vi que estava trocando perfil de LinkedIn, partindo para outros canais já também, sabe? Então, saindo dessa bolha, dessa comunidade pequenininha, expandindo essa conversa também, né? E de como isso pode ir muito além até do próprio reality show com o tempo e enfim, para outros capítulos, essa comunicação virar realmente um relacionamento, assim, né? Enfim. Agora sim, aqui, por favor. Estou explodindo aqui Boa. com coisas importantes. E, Ju, estou muito curiosa para entender mais a sinergia aqui desse sistema. Não sei se posso chamar de sistema, que conta para gente aqui. Vamos lá, eu vou ressoar as coisas que vocês foram trazendo, que tem tudo a ver com o que eu tinha pensado em falar. E aí, basicamente, esse sistema é só um guia para a gente ir discutindo ponto a ponto o grande raciocínio que está por trás. Então, assim, quero ressaltar tudo que a Kate disse assina embaixo, inclusive vou trazer aqui falas dela e da Cris para construir meu raciocínio. Então, a Cris começou falando sobre ser membro hoje, ser membro de algo, já não é mais sentar e assistir, né? É construir junto e construir narrativas conjuntamente. E então já é um gesto que não é passivo, que é mais ativo. A gente participa e faz escolhas. E aí ela citou lá a Casa de Vidro, né? Não posso deixar de falar que a gente vive aí um grande período em que a gamificação está presente em diversos segmentos e microsegmentos. E então assistir como um gesto ativo é algo que vem das redes sociais, é claro, e vem também desse grande momento de gamificação que a gente vai vivendo, que tem a ver com a própria natureza, já pensando no BBB, com a própria natureza lúdica desse RPG humano, com muitas aspas, que é o BBB, né? A gente vota, a gente comenta, a gente faz meme, a gente escolhe dinâmicas dentro da casa. E aí, quando a gente pensa nessa participação como algo que cria comunidade, já direcionando a conversa para o BBB, eu não posso deixar de salientar, e esse é o ponto que eu quero discutir aqui, a importância de criar vínculo. Então, aqui a gente estava falando sobre criar embaixadores da marca dentro, fazer a comunidade ser uma grande embaixadora da marca. Isso não é possível sem a criação de vínculo, né? E aí a gente pode pensar, já trazendo a discussão para as marcas, que o BBB já tem comunidade. É uma comunidade aí que vem se construindo, renovando, reciclando há 26 anos. Os participantes de agora, deste jogo de 2026, estão aí criando as suas comunidades à medida que jogam o jogo. O desafio, então, é a marca patrocinadora, as marcas envolvidas na conversa do BBB, não necessariamente são patrocinadores, mas as marcas às vezes surfam nas conversas e se apropriam dessas conversas nas suas estratégias. O desafio, então, é essas marcas terem, neste atual contexto, em que a atenção é também um ativo, ter a capacidade de criar vínculos e, consequentemente, comunidades. Eu acho que a reflexão que está posta é quanto o BBB tem nos convidado a vê-lo como um laboratório de criação e gestão de comunidades, assim, e mais, para a gente retomar o título dessa conversa hoje, o motor central desse laboratório, a química essencial desse laboratório de criação e gestão de comunidades é a fofoca. Estou pensando aqui em Big Brother, mas não a fofoca como banalidade, a fofoca como conversa, como diálogo, o que envolve escutar e produzir opinião a partir de uma empatia moral ou de uma empatia que joga com a moral. Porque a gente, vejam bem, por que a gente se afeta? E vejam que a palavra que eu uso é afetar, que também lembra afeto. Por que a gente se afeta tanto com a narrativa do Pedro?
Por que o Matheus incomoda tanto a um determinado grupo e representa outro determinado grupo dentro da mesma sociedade e cultura brasileira? Por que a gente pode falar a mesma coisa que a gente fala do Matheus, da Ana Paula? Por que incomoda, por que representa? E aí aqui vale retomar a leitura do Isidoro, que eu falei lá no primeiro webinar de BBB desse ano, que identifica as 4 forças estruturantes da cultura brasileira como os 4 Fs, né? Fé, festa, família e fofoca. Então, a fofoca, para o Isidoro, fazendo uma leitura aqui bem minha, ela é o realismo da vida reconhecido coletivamente. Ela é a institucionalização da partilha sobre a vida alheia. Ela é o que se faz em família, seja de sangue, seja a família que a gente escolhe para a gente. Ela é aquilo que faz vincular para partilhar a vida. Ela é o que se faz em celebração, em festa, em sentido amplo, fundamentando-se aqui celebração como essa coisa, essa crença otimista de que estamos certos nas apostas que fazemos quando fofocamos. Então, a fofoca é essa forma de realismo social compartilhado. Ela é o momento em que a vida do outro se torna matéria coletiva de interpretação, julgamento, reconhecimento e identificação. Ao fofocar, a gente não está só falando de alguém. O Freud já falava, né? Eu acho que é o Freud que fala que quando a gente fala, muitas vezes o que a gente fala diz mais sobre a gente do que sobre o outro. Então, quando a gente fofoca, a gente está testando valores, calibrando fronteiras, afinando sensibilidade, e pondo em questão o que é aceitável ou não dentro de círculos, né? E aí é o que entra o que eu estou brincando aqui de empatia moral ou empatia que joga com a moral. Porque quem produz e quem escuta fofoca não faz de maneira neutra, mas sempre reagindo, se posicionando, concordando, discordando. E com isso a fofoca cria esse circuito afetivo que está aí no esquema, esse vínculo sustentado pela partilha de critérios morais e pela sensação de pertencer a um mesmo universo. Então, a gente está toda hora, vocês viram aí, né? A gente tá toda hora assim, gente, vocês viram a Ana Paula? E a treta com o Jonas? Nossa, mas o Jonas. Ai, gente, e a Sara? E o chororô depois que o Gil apareceu? Gente, a Milena que saiu de leve trás, mas o Marcelinho. E a Chay que pegou os 20 mil? Ah, mas eu faria o mesmo. Ah, eu não faria. Eu amo a Ana Paula. Ah, eu gosto da Sara como espiã. Ah, o Marino Seno tá dando show. Então, a gente se identifica. Digam aí para mim nos comentários o que mais vocês lembram de exemplo de fofoca que gera essa identificação. Quando a gente olha aqui de fora da casa, que fofoca aí do BBB está criando vínculo, pertencimento, movimentando as pessoas em torno de conversa. Mas a grande sacada, enquanto vocês vão participando aí, é que o BBB, então, ele por isso que ele gera tanto engajamento, porque esse ambiente lúdico, suspenso na vida cotidiana, não elimina moral, valor, emoção, pertencimento, identificação. Muito pelo contrário. A lógica do jogo intensifica tudo isso dentro e fora da casa. Acho que o Durkheim que falava assim de uma forma bem rasteira aqui por causa do tempo, que as comunidades não se formam só por contratos racionais. Ok, vou participar disso aqui. As comunidades, elas se formam por emoções compartilhadas e rituais coletivos. Então, quando a gente assiste o BBB, comentar, fofocar, discordar, julgar, cancelar, tudo isso são rituais. Né? O reality, ele não entretém somente, mas ele convoca para uma participação quase que moral. O Zimmel já entendia a fofoca como também dando uma leitura rápida aqui, mas como uma forma legítima de sociabilidade. Ela organiza as relações, ela cria aliança, ela produz julgamento. Então, assim, não é à toa que o programa tem dinâmicas como Seu Fifi, os quadros como a fanfic, Cat BBB. Vejam a importância da fofoca na dinâmica toda do jogo, né? Então, a gente está agora, nesses últimos dias, pensando, vejam como o Diz que me diz sobre a Milena e a Ana Paula tem sido central, né?
e todas as camadas que esse Diz que Me Diz tem trazido, de racismo estrutural, e, enfim, as outras pautas, mas tem sido central. Os comentários sobre o Matheus têm sido centrais. A gente está aqui fofocando a vida pregressa do Brígido, a vida do Matheus, dentro e fora do jogo, a vida da Ana Paula, dentro e fora do jogo, a vida da Milena, dentro e fora do jogo. É pura verdade que as conversas sobre o jogo e sobre os participantes do jogo, elas determinam. Então, vejam, as conversas sobre jogo determinam as conversas aqui fora, que determinam quem sai e quem fica na casa. Então, no BBB, a fofoca organiza. Ela organiza a reputação, ela estabiliza a narrativa, ela define herói, cria vilão, cria vínculo. Isso é central. A fofoca não é sobre quem é comentado, ela é também sobre quem comenta junto. A fofoca, então, acaba sendo esse gesto de partilha, de leitura de mundo, de criação de vínculo e de pertencimento. Toda hora a gente fala sobre quem representa o bem, quem não, quem é o vilão, quem que representa a gente, quem merece ficar, quem precisa sair, quem a gente vai cancelar. Tudo isso diz sobre o que está acontecendo no jogo e sobre a gente mesmo, e sobre o grupo a que a gente pertence. Então, a gente se agrupa em torno das narrativas. As comunidades são agrupamentos de pessoas que compartilham vínculo, valor, identidade, atividade. E aí, esses agrupamentos são esses agrupamentos em que a gente se reconhece na interação e em que a gente se sente pertencente dentro dos códigos compartilhados. E aí esses códigos, eles podem ser gostar de um participante, gostar de uma marca, gostar de um artista que foi fazer o show na festa, gostar de uma dinâmica do jogo, enfim. E aí é aqui que a leitura da Ana Talavera, que lá em 2025 fez um webinar sobre o BBB com a gente, é aqui que a leitura da Ana Talavera entra quando ela pensa a mobilização de afetos que o BBB gera. Então, o BBB, ele não mobiliza só opinião, ele mobiliza afeto. Reencontro emocional, trajetória profissional, história familiar, polêmica da vida pregressa, tudo isso dos participantes é convertido aqui pra gente em gatilho coletivo de identificação ou rejeição, né? E aí, esses códigos culturais, eles são constantemente avaliados pelo público. E a gente está aqui discutindo. Quem é fã do Matheus provavelmente não é fã da Ana Paula. E a gente está falando da mesma coisa, de perspectivas diferentes, e cruzando as informações. E quando isso tudo se cruza ainda com as edições do programa, com as reações das torcidas, os memes, os emojis, as campanhas publicitárias, quando tudo isso se converge, a gente tem uma grande convergência de narrativas, né, que vai intensificando cada vez mais a mobilização afetiva que a Ana fala. E aí a gente não pode deixar de pensar que o ponto-chave para as marcas é comunidade, não audiência. A comunidade, ela é infraestrutura de vínculo. E a gente não pode deixar de pensar isso sem falar da economia da atenção. O Michel Alcoforado vai falar para a gente que a atenção hoje é um problema cultural. E a gente vive em um ambiente de sobrecarga informacional tamanho em que, como o Herbert Simon diz, uma abundância de informação ela gera pobreza de atenção. E só existe socialmente aquilo que consegue sustentar vínculo atencional. O vínculo precisa ser um vínculo atencional, além de emocional. Então, a atenção, o engajamento, a gente não captura só interrompendo a vida da pessoa. A gente precisa construir esse vínculo e esse engajamento por identificação, por familiaridade, por inserção orgânica em arenas vivas de conversa. E a fofoca é esse dispositivo privilegiado de fazer prender a atenção contemporânea, né? Então percebam, todo post ou comentário sobre o BBB tem um take da conversa dos participantes. Os participantes estão fofocando. E aí, os posts que são menos neutros sempre trazem reações sobre a fofoca posta. Então, é o Babu contando para o Breno é o Babu contando que o Breno e o Marcelo falaram mal da Ana Paula e as reações sobre isso. É a Ana Paula falando do Brígido para a Chay e para o Floss e as reações sobre isso. É a gritaria pós-eliminação do Matheus e as reações sobre isso. É a Jordana falando mal da Milena na sala e as reações sobre isso. E aí a atenção é capturada também pelo vínculo
pela mobilização de afetos lá da Talavera. E aí a importância da newsletter da Kate, quem não assinou, vai lá e assina no Substack. Ela, essa semana, soltou um texto, porque a comunidade é a sua nova estrutura, a mudança do funil e a ascensão do ecossistema. E a Kate está falando lá que no capitalismo criativo, a moeda não é só transação, ela é atenção qualificada. E a atenção qualificada é também a atenção que vincula. A infraestrutura de comunidade, ela se constrói com ritual, narrativa, pertencimento e fofoca. Então, o novo estrategista de influência, ele não vai focar só no que a marca diz, mas em quem ela empodera, quem ela coloca no palco, quais vozes ela legitima. Então, quem cria o palco controla o campo simbólico. E aí, eu vou deixar, a Kate vai comentar um pouco mais sobre isso e vai discutir mais, mas a comunidade, ela é o ativo mais subestimado do nosso tempo, talvez, estou aqui sendo ousada, mas é o ativo mais importante que a gente precisa considerar nas nossas estratégias. E aí eu deixo para vocês, o que vocês acham? O que vocês pensam sobre isso? Vamos conversar? E vocês, meninas, o que vocês acham? Tem uma coisa da comunidade que eu sempre gosto, da comunidade não, da fofoca, que eu sempre gosto de lembrar as pessoas, que a fofoca ela é uma tecnologia ancestral. Ela nos permeia há tantos anos que ela nos mantém vivos, a humanidade viva hoje pela fofoca. Ela é assim uma ferramenta importantíssima. É óbvio que existe todo um preconceito quando você fala fofoca, mas a fofoca nada é do que uma ferramenta para se passar informação. E essa informação ela pode sim ou não ser verdadeira, e aí sim ou não ser capaz de manter alguém vivo, ou sim ou não ser capaz de destruir uma vida. Então, eu gosto muito, quando eu comecei o giro de fofocas no LinkedIn, eu recebi muita crítica, né? Poucas pessoas não sabem, mas a minha DM, ali no primeiro mês de janeiro, era cheio de críticas do que o formato que eu estava levando não era o formato correto. Mas eu sou uma estrategista, então eu sabia que era esse o formato que a plataforma precisava daquele momento, de um giro de fofocas. Hoje é um formato que muita gente usa e que muita gente entende que funciona para aquilo que quer comunicar. Então a fofoca nada é do que uma ferramenta ancestral. Ela nos manteve vivos durante a época da oralidade, que era muito importante ali você compartilhar, você trazer uma história para você manter uma civilização viva através da narrativa. E a fofoca é uma maneira de narrar. Então, acho que esse é um ponto importante que a gente não pode deixar esquecer. Quando a gente pensa em comunidade e pertencimento, a fofoca, ela constrói comunidades também, né? Então, eu falo que tem duas coisas que mantêm um grupo unido: o ódio a uma pessoa só, então, quando você tem um inimigo em comum, quando você odeia alguém em comum, e a fofoca, porque a fofoca vai manter ali tanto a relação acesa e engajada do seu grupo de amigos. Pode ver, um grupo de WhatsApp, ele pode ficar silencioso dias. Se você ir lá e falar assim, gente, eu tenho uma fofoca no mercado, o grupo vai se movimentar. E aí, quando eu uso o termo fofoca para trazer notícias do mercado, que é para trazer acontecimentos, é uma maneira de comunicar algo que está sendo feito, que é relevante para algum mercado, para alguma pessoa que eu considero relevante, mas é uma fofoca. Então, acho que sempre lembrar que é uma ferramenta mesmo. É quase um instrumento de gerar identificação coletiva. Gente, que aula, sério. Queria ter vindo preparada, tá anotando tudo. Espero que vocês estejam curtindo aí. Temos mais perguntas aqui? Ah, ok. Eu tenho uma para Kate também depois. Por favor, quer mandar agora? Vamos pra frente, depois você encaixa. Eu acho que dá para a gente encaixar agora. Então Eu tá, queria, na vamos lá. verdade, pensar junto, Kate, na verdade. Quando a gente fala em estratégia de comunidade, o que você considera que é um caminho possível para uma estratégia de comunidade? Eu não
Não sei se eu vou ter essa resposta para você, porque quando eu penso em estratégia de comunidade, existem dois caminhos que eu sigo. A estratégia de comunidade proprietária, que aí é você construir a sua comunidade do zero, e são várias frentes, várias pesquisas e construções que precisam ser feitas. Estratégia de comunidade, uma comunidade já existente, manter uma comunidade viva. Também existe a estratégia de comunidade, que é para você adentrar uma comunidade que já existe. Então, são várias estratégias de comunidade existem. Então, quando eu falo estratégia de comunidade, é como se ela fosse um guarda-chuva que cobrisse outras estratégias. Então, normalmente, quando eu sou contratada para fazer uma estratégia de comunidade para alguma marca, para alguma campanha, é uma estratégia diferenciada para cada objetivo, uma estratégia de comunidade para cada necessidade, posso dizer. Então, se é para um lançamento de um sapato ou não, é uma comunidade que eu quero para a minha marca. Então, essa comunidade ela vai ser minha para sempre. Então, eu vou desenhar uma estratégia de como você constrói a sua comunidade proprietária, ela é sua. Agora, quando a gente pensa em uma estratégia de comunidade, uma comunidade que já existe, por exemplo, como você citou, a comunidade do BBB, ela já existe. Se eu pego uma marca que quero se aproveitar dessa comunidade do BBB, é uma estratégia de comunidade também. Como que eu adentro na comunidade do BBB sendo uma marca? Então, são várias estratégias. Não sei se te respondeu. Não, era isso. Assim, é porque eu vou só externalizar por que eu perguntei isso. Porque é, a gente. Por isso que eu defendi no final que a gente subestima muito o tema comunidade ainda. A gente precisava trabalhar mais, porque não é simples, não é falar comunidade, vem aqui todo mundo que gosta de BBB e vamos aqui conversar. É isso, era isso. Perfeitas. Bom, temos mais coisa pela frente ainda. Bora, gente. Depois de tudo isso aí, então, que Kate e Júlia brilhantemente trouxeram pra gente, ainda tem essa pergunta inevitável aqui, né? A gente, como fofoqueiros profissionais, temos que nos perguntar, ok, mas como que ficam as marcas nesse cenário como um todo, assim, né? Porque quando a gente entende que reality show é comunidade, é conversa, é afeto, tudo isso, muda completamente o jogo, assim, né? Não dá mais para a marca entrar como uma interrupção dentro desse jogo, e sim, ela precisa participar disso tudo, né? Então, sim, pode passar para o próximo slide, por favor, Ti. Boa, obrigada. Então, tá aí o resultado, né? 56% das pessoas afirmam que já compraram algum produto promovido em reality show, né? Aqui essa pesquisa da Opinion Box do último ano. E esse número sozinho já muda bastante a conversa aí das marcas, né? É um número muito relevante. Ele mostra a presença da marca patrocinadora, não fica só na lembrança, e ele gera essa ação de verdade, assim, né? De ir lá e comprar, ainda mais conquistados pelo formato do programa e tudo mais, fazendo parte dessa conversa também, desse reality show, de fato, né? Que é, como vocês comentaram, assim, de ser uma cópia do que é a vida, e a vida também se copia lá dentro e tudo mais, né? Eu tenho um dado aqui, não por acaso, que 83% das pessoas dizem que consideram atrativa a forma como os produtos são exibidos dentro dos reality shows. Então, veja só, estar ali inserido no formato das dinâmicas e tudo mais é muito legal para as pessoas gostam muito de ver aquilo também. E no calor do momento, tenho aqui que 57% das compras aconteceram por meio de links ou códigos promocionais, agora tem os QR Codes que aparecem na tela e tudo mais, né, exibidos durante a transmissão. Então, para ver como isso é relevante também, né, hoje em dia para as marcas estar ali presentes e tudo mais, né? A gente até citou, acho que foi no webinar da semana passada com o Vini também, né? Que aconteceram algumas marcas, alguns cases já, de inclusive cair site, acaba produto, tudo mais, de tanto que as pessoas empolgam com tudo que está acontecendo ali durante o reality, compram e acessam, e isso acontece realmente também, né? Ou seja, quando a marca entra em cena de forma coerente, com uma narrativa, ela deixa de interromper e passa a conversar também com as pessoas, né? A converter, ela
se torna uma comunidade aqui também, né? E aí, próximo slide, por favor, Obrigada. A pergunta que não quer calar aqui para Kate também, que aqui eu também tirei esse pedacinho lá da newsletter da Kate, que está maravilhosa. As perguntas para as marcas hoje realmente não, quer dizer, não é, né? Como vender mais, e sim passou a ser como construir algo com essas pessoas e como fazer isso durar também, além, às vezes, do próprio reality show. Como que você tem visto isso acontecendo, Kate, com as marcas? Bem, é a pergunta de 1 milhão que eu deixei até em aberto na newsletter para que todo mundo dê sua opinião, tá? A gente Na quer minha respostas. visão, a forma que hoje não é mais como vender para esse público, mas fazer ele virar seu advogado, fazer ele ser ali seu ecossistema, seu braço, é com pertencimento, e pertencimento vem através de rituais. Acho que a parte mais difícil é você entender quais rituais vai manter a sua comunidade com você. E aí são rituais de exclusividade, são rituais de acolhimento, são vários rituais que você desenha dentro do seu negócio, que vai manter a sua comunidade engajada e pertencente, né? Então, eu posso criar um ritual que faça com que essa pessoa se identifique e queira participar e queira estar próxima à minha marca, queira fazer parte de uma comunidade que envolva a minha marca. E aí, quando eu penso isso, marcas que fazem isso genuinamente bem, como a Nike, que são marcas esportivas ou marcas de entretenimento, têm mais facilidade de elaborar essa estratégia e fazer acontecer, porque são através de rituais. Hoje, por exemplo, a Nike e a Adidas têm ali os clubes de corrida, os aplicativos de corrida, que já criam uma comunidade em volta daquilo, e é um ritual. Uma marca de alimentação, ela vai ter outra maneira de criar rituais para manter a sua comunidade ali se sentindo pertencente a eles, próxima à marca, próximo ao seu produto. Então, como que constrói isso? Com tempo, eu sempre defendo isso, né? Tem cliente que chega para mim e fala, não, eu quero uma comunidade para esse lançamento, e tem que ser agora, e ela tem que engajar agora, e tal. Assim, não se constrói um relacionamento a curto prazo. Você pode se encantar por uma pessoa ou por algo em 15 segundos, só que você manter esse relacionamento e fazer ele crescer e ter a confiança demora um tempo, é uma maturação. Então, isso pode levar ali menos de 6 meses, você não vai ter uma comunidade completamente forte e firmada sem os rituais, sem a alimentação dessa comunidade como um todo, né? Então, precisa de tempo para você construir algo com eles, com rituais e paciência e escuta. Então, listening entra aqui muito, é muito mais escuta, você vai falar menos, você vai ouvir mais. Todos os meus conteúdos eu tento trazer sempre uma pergunta que quase ninguém nunca quer responder, mas eu sei que depois chega na minha DM falando, eu estava pensando o que você falou e tal, porque envolve ali o passivo e o ativo. Em dado momento, você vai precisar ser o passivo e deixar que a sua comunidade seja ativa. Em outro momento, você vai precisar ser o ativo, ir lá, criar os rituais, fazer a coisa acontecer. Em outro momento, você vai ter que ouvir. O ouvir faz parte de ser o passivo ali da relação como um todo com essa comunidade. Então, a escuta é importante, o tempo, a maturação e os rituais. Boa. Muita calma nessa hora, então. Beleza. Ju, mais algum ponto para complementar aqui? Antes de fecharmos? Não, é isso, assim, o que eu acho fundamental é como a gente subestima o tema, como a gente fala pouco sobre comunidade, a gente sempre espera um milagre, porque a gente não dimensiona o escopo de trabalho. Foi por isso que eu fiz, inclusive, a pergunta anterior para a Kate, assim, porque é um trabalho de muita minúcia e que precisa de tempo, porque vínculo, você pode conseguir criar admiração em 15 segundos, a Kate disse admiração, mas vínculo precisa ser construído no tempo. A gente está falando de uma comunidade que gosta do BBB e que está sendo construída e renovada há 26 anos. Sim. Então, assim, é isso. Eu acho que o fundamental de tudo que a Kate disse é trabalhar com comunidades não é, em hipótese alguma, fazer milagre.
É um trabalho que não é, de novo, não é aquilo, galera, chega aí, vamos aqui falar de BBB. Não é assim que funciona. Então, assino embaixo de tudo que a Kate disse. É isso, tempo ao tempo. E bom, hoje a gente falou muitas coisas legais, foi um papo muito rico. Muito obrigada, meninas, por tudo, tudo, tudo. Não deu tempo de a gente nem passar os nossos números aqui hoje, né? Ainda bem, com tanta coisa legal que a gente conversou, né? Se alguém quiser saber mais depois dos numerozinhos até que a gente tinha separado aqui, falem com a gente também. Mas para quem está aí no dia a dia, então, trabalhando com reality shows, com comunidade, com tudo isso, né? Vale muito conhecer o nosso pacote Polis Reality 2026 aqui da Polis Consulting, que está incrível, de verdade, com muita coisa legal, juro. A gente leva a plataforma todinha pronta para uso para vocês, com insights de apoio do ChatGPT integrado, atendimento humanizado, humano, parceiro, de verdade, né? Inclusive, Júlia, provavelmente atendendo vocês lá com todos esses insights maravilhosos. Uma cobertura que vai muito além do digital, como contei aqui durante também, né? Com os podcasts, com o vídeo, com áudio, com rádio, TV e jornal também presentes na nossa cobertura agora, tá? Tá tudo integrado na mesma plataforma, então tá muito legal mesmo, de verdade. Então falem com a gente, venham conhecer mais do Polis Reality também, venham fazer uma demo para entender um pouquinho na prática também como é que tá funcionando aí, se vocês estão trabalhando com o Big Brother, tá bom? E bom, por hoje é isso. Gil, Kate, obrigada de coração por fazerem parte aí dessa aventura com a gente, por estarem aqui. Vocês são incríveis, sou muito fã. Repito, digo, repito, quantas vezes for necessário. Admiro demais vocês, vocês sabem. E querem se despedir também, antes de fecharmos? Só agradecer pela presença, mas roubei o turno antes da Kate, porque eu queria agradecer a Kate pela troca e pela parceria. De verdade, foi um prazer enorme falar com você e passar esse tempinho contigo hoje. Gente, o prazer foi meu, foi muito divertido, passar rápido, né? Eu tenho tanta coisa para falar, não é à toa que eu sou chamada de fofoqueira, né? Porque eu posso sentar e falar por horas, passa muito rápido. Mas eu quero aproveitar e agradecer esse momento com vocês, foi uma troca muito rica. Amei te conhecer, Júlia. Acho que a gente precisa trocar mais. Vamos marcar uma mesa de bar, porque acho que a gente tem muita coisa para trocar. Amei sua visão. Queria responder a pergunta que fizeram aqui no chat, aproveitar que eu vi aqui, que é qual comunidade que eu achei mais diferente. Eu sou cria do Reddit, tá? Então eu participo de muitos subreddits, eu tenho muitas comunidades estranhas que eu não vou me expor aqui, mas eu tenho uma no Facebook que eu gosto muito, que é de rádios, de fãs de rádios. Então acho que é uma das comunidades mais estranhas que eu tenho, porque eu amo ficar vendo lá a galera que compra rádio antigo, reforma, acha e pesquisa, então é uma das comunidades que eu considero mais excêntricas, assim. Mas se você quer conhecer comunidades excêntricas, entra no Reddit, que você vai se surpreender, porque tem muita coisa ali também. E é isso, gente. Obrigada. Ótima dica. Inclusive, o Reddit é uma ótima fonte para entender narrativas e esse social listening todo. É maravilhoso, gente. Enfim, para todo mundo que acompanhou a gente aqui também essa tarde, muitíssimo obrigada pela presença. Fiquem ligados nas redes sociais da Polis, porque a gente vai ter muitas novidades em breve ainda também, mais webinars relacionados a reality show aí ao longo dos meses do Big Brother também, então fiquem ligados por aqui. E é isso. Um beijo, gente. Até mais. Obrigada, Beijo, meninas. tchau. Obrigada a ti, Thali, Diogo, Carol, que estão aí acompanhando a gente, trabalhando no por trás aí do webinar também. Um beijo. Até mais. Tchau.